Sobre esse acordo para ressarcir as vítimas da fraude do INSS, nós conversamos agora ao vivo com o ministro da Previdência, Waldem Queiroz. Ministro, boa noite. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Tenho certeza que deve ter sido um dia cheio, porque é uma notícia importante e é importante, talvez, então, dissecar um pouco, detalhar o que foi homologado lá no Supremo Tribunal Federal a partir do pedido feito pelo governo federal, pela proposta feita, melhor dizendo, do governo federal. Eu começo perguntando para o senhor, apesar da Carol já ter feito um bom resumo do que nós teremos nessa proposta, principalmente, quando começa exatamente? A gente consegue dar um prazo de início e quanto será revertido, ressarcido a quem teve os seus pagamentos, suas aposentadorias, no uso do melhor termo, roubados, desviados nessa fraude? Boa noite e, de novo, muito obrigado pela sua presença. Olha, que eu agradeço e quero dizer que é um dia cheio, mas cheio de muita alegria, porque nós trabalhamos muito nos últimos meses para ver chegar esse dia da homologação desse acordo, onde nós teremos, a partir de agora, a segurança jurídica, né? A homologação desse acordo significa um atestado de constitucionalidade por parte do ministro Dias Toffoli, que é o relator da DPF 1236, que foi entrada pelo presidente da República através da AGU, o ministro Messias, e isso significa que há um consenso, um grande consenso dos poderes, né? Há um consenso entre Defensoria Pública da União, entre Ministério Público Federal, entre Ministério da Previdência, AGU e a OAB. Isso significa que nós temos agora a possibilidade, o governo vai mandar essa medida provisória, um crédito extraordinário, como foi bem resumido pela reportagem, e a partir de agora nós podemos fazer esse pagamento aos aposentados. Então, o pagamento inicial vai ser dia 24 de julho. Em 24 de julho inicia o ressarcimento dos aposentados e pensionistas. Eu estou tão feliz aqui que eu posso dizer a você que eu acho que essa notícia deveria ter sido dada pelo próprio presidente Lula, porque ele foi o grande coordenador desse grande acordo e ele foi o grande incentivador para que tudo isso viesse à tona e para que os aposentados e pensionistas não ficassem no prejuízo. Eu acho que quem fica mais feliz são os aposentados e pensionistas que tiveram roubados quantos bilhões? Quanto que o governo prevê ressarcir para essas pessoas que tiveram suas aposentadorias desviadas? Olha, o crédito extraordinário deve ser na faixa dos 4 bilhões de reais, que é um valor que deve suprir esse pagamento inicial. Foram 9.260.000 aposentados e pensionistas que foram descontados de algum valor em algum momento. Esse é o número, 9.200.000 aposentados. Esse é o número total. Desse número, uma parte deve ter sido feita com autorização, com aquiescência do aposentado e pensionista. E desse total de 9.260.000, 3.600.000 já procuraram o INSS através dos canais oficiais. E desses 3.600.000 que procuraram, 2.100.000 não tiveram qualquer resposta das entidades. Então, esse é o contingente que nós vamos inaugurar o pagamento. 2.100.000 pessoas, aposentados e pensionistas, estão em condições de receber o ressarcimento e é para esse primeiro público que vale essa data do dia 24 de julho. Ministro, nós temos vários colegas aqui querendo fazer pergunta para o senhor. Eu começo, que eu acho, com a nossa analista de economia, aqui em São Paulo mesmo, Thaís Herédia. Thaís, o ministro está à sua disposição. Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigada, ministro. Boa noite. Ministro, apesar de fazer todo sentido, foi uma escolha política do governo Lula de fazer esse ressarcimento o mais rápido possível. Eu digo isso pela escolha política porque a descoberta da fraude, ela pode até ser considerada como uma surpresa, algo não esperado, que é uma das condições para que o governo faça um crédito extraordinário e não precise colocar isso nos limites dos gastos. Mas foi uma decisão política do governo Lula fazer isso. Portanto, quando esse dinheiro vai ser ressarcido aos cofres públicos, porque no final das contas é o cofre público que está bancando a fraude. Veja, há uma disposição do governo firme em buscar esse dinheiro para ressarcir o Tesouro. Já há
2 bilhões 890 mil reais bloqueados de entidades suspeitas e que esse dinheiro vai ser usado para ressarcir o próprio governo. Mas você sabe que isso é um processo lento, é um processo judicial que demora e os aposentados e pensionistas não podiam esperar. Então, acho muito apropriado o termo que você usa de decisão política, é exatamente isso. Houve a decisão política do presidente Lula de garantir esse ressarcimento. E quando ele me convidou para ser ministro da Previdência Social, ele me fez essa recomendação expressa. Me garanta que você irá às últimas consequências na procura dos responsáveis pelas fraudes e me garanta que você não vai deixar nenhum aposentado ou pensionista no prejuízo. Então, esse acordo homologado hoje com a assinatura do ministro Dias Toffoli significa aqui a essência, a aprovação do Supremo Tribunal Federal para que esse acordo seja celebrado, seja operacionalizado e que o governo possa, então, ter a garantia jurídica de que administrativamente poderá fazer esse ressarcimento. Márcio, desculpe, deixa eu só aproveitar aqui para eu terminar esse assunto. O Ministério da Fazenda, com quem certamente o senhor está trocando informações, está ciente de que essa decisão acaba deteriorando a credibilidade da política fiscal do governo? Não, eu acho que justamente o que se busca com o crédito extraordinário para que esse recurso seja considerado fora da meta fiscal é justamente a demonstração de que o compromisso fiscal do governo permanece. O Ministério da Fazenda esteve acompanhando, através do ministro Haddad e do secretário Dario Dúniga, todo o passo a passo dessa construção jurídica. O ministro Haddad tem tido ciência desse passo a passo e a busca do crédito extraordinário é justamente para garantir a preservação do arcabouço fiscal e da garantia de que esse teto está sendo respeitado. Obviamente, nesse caso específico, assim como em casos como a tragédia do Rio Grande do Sul, isso não pode ser computado como um gasto do governo. É uma medida excepcional e, nessa condição, ela irá ao Congresso Nacional como um crédito extraordinário para um caso sensível e de extrema relevância para a sociedade brasileira. É que nessa comparação, ministro, é que com a tragédia do Rio Grande do Sul, é que eu fico com essa dúvida, porque o que diz a Constituição? A Constituição fala que para se ter um crédito extraordinário, essa despesa tem que ser imprevisível e urgente. E a Constituição continua, como guerras, como uma comoção interna, como uma calamidade pública. Fraude, desconto irregular, entra em que quesito aqui? Guerra, comoção interna ou calamidade pública? Claro, esse como abre possibilidade de se encaixar outras despesas emergenciais. Mas o Ministério da Previdência não tinha recebido a informação de que fraudes estariam acontecendo? Ou seja, não é algo emergencial, não é algo surpreendente. Veja, o ressarcimento é algo absolutamente emergencial. É um caráter emergencial que tem que ser dado para que esse recurso volte ao bolso dos aposentados. Obviamente, na hora que o Ministério da Previdência Social soube da escalada e do tamanho dessa fraude, foi no dia que a operação foi deflagrada. Até aquele instante, o Ministério não tinha a ideia do tamanho, do volume, do absurdo que foi essa fraude. E isso nos indignou a todos, ao presidente da República e a todos nós, ao governo como um todo. E o governo se debruçou de forma muito séria, muito responsável, para que fosse buscada a responsabilização de cada entidade daquela fraudulenta, para que os mecanismos de controle fossem aprimorados, mas que a gente não perdesse de vista a emergência que é a reposição, o ressarcimento, o reembolso para aqueles que foram lesados. E isso foi conseguido hoje e era necessário, por parte do governo, que houvesse esse amplo consenso entre Defensoria Pública, Ministério Público, OAB e sob a supervisão e sob o comando do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Dias Toffoli. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas os valores a serem ressarcidos vão desde março de 2020 até março de 2025, correto? Quer dizer, os desvios têm acontecido nesse prazo de 5 anos, de março a março de 2020 a 2025. O prazo prescricional de 5 anos, que é o único prazo que o governo pode
fazer o pagamento. Atrás disso, ou antes disso, o governo não tem essa possibilidade. Então, o marco temporal é exatamente 5 anos do dia da deflagração da operação sem desconto. Deixa eu colocar na nossa conversa, ministro, por favor, também, a nossa analista de política que está lá em Brasília, Jussara Soares. Jussara, boa noite. Boa noite a todos. Ministro, o governo, você estava falando de outros imprevistos, e o governo sempre busca esses créditos extraordinários para resolver esses imprevistos. É uma solução mais fácil quando o governo não consegue criar uma gordura justamente para atender esses imprevistos? Olha, o próprio nome já demarca o fato, né? Quando se refere a um crédito extraordinário, é para uma situação extraordinária. Então, nesse caso, há uma necessidade de que o governo se mobilize e encontre um espaço fiscal e um espaço, digamos assim, financeiro para fazer esse pagamento. Eu tenho certeza de que você que está me ouvindo em casa agora considera uma situação emergencial, uma situação de alta relevância e de comoção para a sociedade brasileira, o reembolso aos aposentados. Nós sabemos, e eu estive aqui no primeiro dia em que nós abrimos as agências dos Correios para atender os aposentados, eu fui lá e atendi pessoalmente o primeiro aposentado que buscou as informações. Era um senhor que tinha uma válvula cardíaca, era diabético, era hipertenso e tinha quase 80 anos de idade. E tinha sido descontado de valores há 5 anos. E ele chorava com a situação. Então, na hora que você deixa de tratar como estatística, como número, e vai para o caso concreto das pessoas que são vulneráveis, que têm uma situação absolutamente sensível, você tem a clara noção da emergência que tem que ser dada por parte do governo para que esse dinheiro seja ressarcido. Ministro, aproveitando a sua presença aqui, o quanto preocupa a possibilidade da direita, da oposição, assumir a relatoria da CPMI? E trazendo esse fato de hoje, claro que essa questão do crédito extraordinário autorizado pelo STF também deve entrar na mira dos parlamentares. Eu espero que não. Eu espero que não haja nenhum tipo de disputa política sobre esse tema. Eu tenho absoluta certeza, você sabe que eu fui deputado federal por quase 24 anos, estive por 2 décadas e alguns anos participando dessas discussões no Congresso Nacional, e eu sei que temas como esse se afastam da disputa de governo e oposição. Então, eu tenho certeza que esse tema passará com tranquilidade no plenário da Câmara e do Senado e contará com a sensibilidade dos deputados e senadores através de seus presidentes, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Quanto à composição da CPMI, nós temos tranquilidade também de saber de que o presidente Davi Alcolumbre e o presidente Hugo Mota buscarão parlamentares para presidir, para relatar a CPI, que sejam equilibrados. Não precisam ser parlamentares da base do governo, não precisam ser parlamentares nitidamente de oposição. Parlamentares que tenham responsabilidade, que tenham tranquilidade, serenidade para conduzir os trabalhos de forma a que a condução da CPI não sufoque os trabalhos do Legislativo e também não atrapalhem as investigações e não atrapalhem esse plano de ressarcimento. Ministro, o enfrentamento da CPMI é um dos enfrentamentos aí que vocês vão ter que fazer, mas há também o da Justiça. O ministro Dias Toffoli hoje suspendeu as ações, mas ainda há risco de judicialização, quer dizer, o dinheiro na conta dos beneficiados está longe de resolver essa questão, que é um escândalo absurdo. Quais os próximos passos? Quer dizer, quando a gente vai ver na cadeia alguém que roubou? Essa é uma outra cobrança dos aposentados que foram roubados. Eles querem o dinheiro, mas querem ver quem roubou na cadeia, e não vimos até agora. Pois é, essa é uma indignação que não é só sua, nem só dos aposentados, é da sociedade brasileira e é também do governo. Eu, enquanto ministro da Previdência, não posso dizer quem vai para a cadeia e quando vai para a cadeia. A Polícia Federal e os mecanismos de controle, através da CGU, estão fazendo as investigações. Essas investigações, elas têm segredo absoluto, pelo menos enquanto a CPMI não requisitar esses dados, esses dados estão sob sigilo, nós não temos acesso a eles.
Portanto, eu tenho certeza que haverá outras fases de deflagração de fase da Polícia Federal, com prisões, com investigações e com quebra de sigilo, mas isso está acontecendo no âmbito da Polícia Federal e da CGU. Não me compete, enquanto ministro de Estado, apontar culpados nem dizer quando eles serão presos. Mas eu queria a licença sua para dizer que nós do governo estamos felizes e eu queria que essa informação e esses dados que eu estou dando hoje aqui, do dia que começa o pagamento e para quantos milhões de aposentados e pensionistas, pudesse ser dado pelo próprio presidente Lula. Afinal de contas, ele tem sido o capitão desse time e ele tem sido a pessoa que mais me cobrou sobre esses ressarcimentos e ele é quem realmente tem uma grande responsabilidade para que esse dinheiro esteja agora voltando ao bolso dos aposentados e pensionistas que foram lesados. Entendemos o seu desejo, ministro, mas quando a gente sabe que foi neste governo que, como o senhor bem disse, os ressarcimentos começam desde março de 2020, ou seja, e sabemos isso, as fraudes começaram antes deste governo, mas neste governo elas cresceram demais em volume. Os valores sendo retirados das contas de aposentados e pensionistas cresceram de volume de forma estúpida. E daí eu pergunto, o que já está sendo feito para evitar que isso continue acontecendo? Se é que não está continuando a acontecer. Não está continuando a acontecer porque todos os acordos de cooperação técnica foram suspensos, todas as entidades foram suspensas e os descontos cessaram. Então, esses descontos indevidos iniciaram lá atrás, em 2019. Já houve denúncias ali em 2020 a respeito desse assunto, mas foi no governo do presidente Lula que esse assunto veio à tona, que essas gangues foram desbaratadas, que nós cessamos os descontos e que nós conseguimos agora um consenso com o judiciário para que esses recursos voltem ao bolso dos aposentados. Portanto, eu acho que é uma medida que deixa claro que o governo teve compromisso com a transparência e você pode ter certeza de que todos os mecanismos de controle estão sendo revisados, tanto no Ministério da Previdência, quanto no INSS, quanto na Dataprev, para que nós tenhamos como legado que nunca mais esse tipo de coisa voltará a acontecer. Jussara? Ministro, bem rapidinho a última pergunta. Qual é o cronograma para esse pagamento e até quando vocês esperam terminar de ressarcir os aposentados? Bem, nesse acordo de hoje, há uma previsão de que durante 6 meses, a contar do dia de hoje, qualquer aposentado e pensionista continuará com o sistema aberto para buscar esse ressarcimento. Então, o prazo para buscar o ressarcimento será de 6 meses. A partir do dia 24 de julho deste mês, 2.160.000 pessoas estão aptas a receber esse ressarcimento. São aqueles aposentados e pensionistas que começaram o processo de ressarcimento através dos canais oficiais e que as associações não apresentaram nenhum tipo de documento mostrando que eles autorizaram. Então, automaticamente, eles estão em condição de receber o ressarcimento. E eu quero aproveitar agora a grande audiência da CNN para fazer um alerta. O INSS não manda e-mail, o INSS não telefona, o INSS não manda WhatsApp. Então, o ressarcimento deve ser buscado pelo aposentado ou pensionista através dos canais oficiais, pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 e pelas agências dos Correios que têm funcionários treinados para atendê-los.